Saudações, pessoas! Muito bem, eu vou fazer alguns comentários sobre a nova animação da Disney chamada Luca. Eu vou, obviamente, ter que dar alguns spoilers aqui sobre a animação. Então, caso você não queira receber algum spoiler, caso queira assistir a animação, não assista esse vídeo. Volte aqui depois que você tiver assistido. Tá? Muito bem, é uma animaçãozinha bonitinha, ela é um bom atrativo para crianças, E tem uma beleza, assim, razoável, é legalzinho, te prende em alguns momentos, É bem desenvolvido. Só que, obviamente, temos ali algumas coisas bem interessantes que acabam pregando algumas ideias nocivas na cabeça das pessoas. Então, muito bem. O resumo do filme é o seguinte. Nós temos, então, uma vida, uma existência debaixo d'água. Como se fosse uma comunidade que são chamados pela sociedade humana de monstros marinhos. Na verdade, são criaturas que são semelhantes aos seres humanos, racionais. É uma sociedade que vive debaixo d'água. Então lá aparece a vidinha deles, lá no campo, trabalhando, colhendo as coisas. Eles possuem pai, mãe. São assim, tipo, meio humanos e meio peixes, podemos dizer assim. E aí tem o garotinho, que é o principal, chamado Luca, que toma conta lá de como se fossem ovelhas, só que na verdade são peixinhos, e ele toma conta dessas coisas de campo, vamos dizer assim, da família. É um menino trabalhador, bonzinho, obediente, etc. Aí ele descobre, então tem muita curiosidade de ir até a superfície, e é extremamente proibido pelos seus pais, porque eles apontam a superfície como algo realmente terrível, os seres humanos como monstros, como os malvadões, que estão sempre prontos a destruir as criaturas marinhas e tudo mais. E ele encontra um amiguinho dele, ele faz amizade com um rapazinho e vira amiguinho dele, que é um outro garoto que vive na superfície. Ele pega as coisas do mar e tal, e acumula coisas num lugar abandonado. Diz ele que ele espera pelo pai dele, e ele vive hora dentro d'água e hora fora d'água. Ele conhece esse garoto e ele traz então Luca para a superfície. Quando o Luca está na superfície, ele começa a descobrir um novo mundo, ele fica encantado com esse novo mundo, e eles querem desbravar ainda mais o mundo, e eles precisam para isso conquistar então e ter uma lambreta, que é aquela lambreta vespa, que é muito bem falada, fala assim o tempo todo, várias vezes no filme é mencionada essa vespa. E então aí eles conhecem uma menininha e eles começam então a tentar conseguir vencer um campeonato, começam a treinar para isso, e com o dinheiro eles pretendem então comprar essa vespa, essa lambreta, para que eles possam então explorar o mundo. Então tem algumas coisas bonitinhas, sim, nesse desenho. Tem algumas coisas interessantes, é uma animação muito bem desenvolvida, como eu disse. É um negócio legalzinho, é bonitinho e tal, tudo mais. Mas aí nós temos alguns problemas. Em meio a essa história, nós percebemos que eles são criaturas marinhas. Porém, quando eles saem da água, eles automaticamente viram humanos. Olha que interessante. Dentro da água, inclusive é até a capa dessa nova animação, é a água, em parte cobrindo o corpo do Luca, que fora da água é humano, dentro da água é uma criatura marinha. E qual é o grande foco? Não tem nada assim de... É bem simples a ideia, é você forçar uma aceitação do diferente, uma aceitação daquilo que é anormal e daquilo que seria feio aos olhos humanos. Tá? Essa é a grande pegada, a grande sacada e a grande tentativa desse desenho de colocar esse tipo de ideia na cabeça das pessoas. Então segue um roteiro já padrão, existe uma receita de bolo para que a coisa possa ser vendida. Então o que acontece? Envolve uma competição, temos ali um malvadão, um ser humano malvadão, que é aquele metido a besta, o folgado, que é como se fosse o vilãozinho do filme, que sempre vence esse campeonato. Então é aquele velho desafio de vencer o malvadão dentro de uma competição ou dentro de uma disputa, para que ele possa sair humilhado, e aí os heróizinhos vencem e todos vivem felizes para sempre. Então é uma receita de bolo padrão. O desenho não tem nada de inovador, é tudo muito padrão, mas tem esse plano de fundo. E é interessante observar que prega essa ideia da diferença, e que é legal ser diferente. Porque na cabeça das crianças é legal você poder entrar dentro d'água e se tornar uma criatura marinha que pode mergulhar e viver e nadar de maneira mais rápida. E quando você sai da água, você é um humano normal.
Então isso na cabeça das pessoas mexe, cria, né, essa ilusão de como é legal ser diferente, como é legal poder ser outra coisa, né, do que ser apenas um ser humano. O ser humano é um negócio chato, né? O ser humano é algo ainda por cima, são os malvadões, é algo maligno que estão ali caçando os monstros marinhos, que é assim que eles se referem a essas criaturas do mar. Né? E é retratado como uma sociedade pacífica, bonitinha, que tem familhinha, tudo lindinho, maravilhoso. Ah, tem um detalhe, o garoto Luca, ele é incentivado, não, na verdade não é incentivado, né? Mas ele arruma um motivo para sair daquela vida tranquila que ele tinha debaixo d'água também, não só pela curiosidade, mas porque os pais temiam que ele, né, realmente fugisse para a superfície, tendo visto que ele já teve uma pequena experiência com a superfície, e decidem então mandá-lo, né, para o fundo do mar, na parte mais profunda, com o tio dele, né, onde ele viveria num lugar mais isolado e assim estaria longe do perigo. E é óbvio que isso incentiva, né, dá coragem e motiva o garoto, né, a sair de casa. Então temos aí também uma pequena amostra aí da rebeldia. Né? Enfim, mas aí no decorrer do vídeo, do filme, nós vemos então que eles precisam o tempo todo ficar escondidos. Eles não podem se molhar, porque senão eles adquirem as características marinhas. Então o tempo todo eles precisam esconder quem são. Eles colocam, né, essa situação, e isso é muito evidente, eles estão constantemente escondendo, né, a verdadeira realidade que eles possuem, que não são humanos, são criaturas diferenciadas. E a coisa consiste nessa forma. E qual é a grande lição que nós podemos tirar disso, então, no caso que eles tentam pelo menos passar, é que quando você conhece o diferente, ele é bom. Quando você conhece aquilo que não é mais apenas humanos, né, você acaba vendo uma beleza naquilo. Então, eles acabam no final vencendo a prova, eles acabam então sendo aceitos pela sociedade malvadona que queria então acabar com as criaturas marinhas. É interessante que nessa sociedade que eles acabam vivendo na Terra, fora d'água, é uma sociedade que ali já tinha algumas pessoas que viviam disfarçadas, já eram seres marinhos que estavam apenas disfarçados nessa sociedade. Quando então é quebrada essa maldade dos seres humanos de caçar os monstros marinhos, aí essas pessoas também se sentem à vontade, né, para que elas possam se revelar e viver em sociedade, para que elas possam ser aceitas. Então é uma receita de bolo simples, com uma ideia não muito difícil de ser compreendida, mas existe isso que nós podemos chamar de lacração. Tá? Então o filme ele força, né, as crianças já a crescer com isso na cabeça, a crescerem com essa ideia, né, de que nós precisamos aceitar aquilo que é diferente. Então se um ser humano quiser se transformar, por exemplo, em um monstro, como nós já vimos figuras bizarras que existem pelo mundo, pessoas que deformam o rosto, né, fazem coisas absurdas, então isso é normal, nós precisamos aceitar isso como algo tranquilo, não tem nenhum problema você ser diferente. Só que essa diferença pregada são diferenças nocivas, nós sabemos, na nossa realidade, é algo nocivo, porque junto com algumas diferenças que fazem a imposição para que sejam aceitas, né, essas diferenças traz consigo bandeiras e imposições que na verdade apenas têm o objetivo de controlar as pessoas, e para isso precisam de uma bandeira que as pessoas possam obedecer para que elas não se sintam pessoas malignas, pessoas malvadonas, né? Nós precisamos ter a mente aberta, precisamos aceitar todas as coisas, e se você não aceitar, você então é taxado de uma pessoa preconceituosa, né? E você fica com vergonha diante de outras pessoas da sociedade porque você é um filho da puta, né? Você não quer aceitar, né, aquilo que todo mundo está aceitando. E essa, na verdade, esse é o plano de fundo desse desenho, que para as crianças é algo bastante encantador. Você fica envolvido com a historinha, ela é bonitinha. Né? Tem muitos acontecimentos, a menininha que aparece no filme, né, que se torna amiguinha deles, ajuda, entende, compreende depois que é revelado que eles são então monstros marinhos. Né? Então existe várias coisas ali que prendem as pessoas, mas nós temos que entender que existe por trás de toda essa coisinha bonitinha uma intenção maligna, que é fazer com que as pessoas se acostumem àquilo que é feio, àquilo que é diferente, para que as pessoas possam crescer com essa ideia na cabeça, para que elas sejam de alguma forma obrigadas a aceitar aquilo que no filme no início é chamado de monstros marinhos. Depois eles acabam então sendo aceitos na sociedade como pessoas normais. Né? Não explica nada o filme, tá? Não explica a origem desses monstros marinhos, não tem muita explicação. O filminho é bem direto,
né? Então simplesmente existe uma sociedade debaixo d'água, né, compostas por esses monstros marinhos, e temos a nossa sociedade humana. A história se passa na Itália, né, numa cidadezinha da Itália, e existe muito assim, muitas aquelas frases italianas, né? Então isso deixa o desenho, né, o filminho um pouco mais engraçado e atrativo. Né? Mas não tem nenhuma explicação, simplesmente é uma sociedade que vive debaixo do mar, que tem esse poder de sair da água, ser um humano normal, dentro da água eles se transformam automaticamente em monstros marinhos. Não podem se molhar, porque é revelada então a verdadeira identidade. E na hora que a revelação pública é feita no filme, né, que acontece algumas revelações, né, momentos ou outros ali do filme, mas tem uma hora que a revelação é feita no ato heróico. Né? Ele se entrega, né, mostra a todos que é um monstro marinho, e aí choca todo mundo, mas ali envolve um ato heróico. Então, ou seja, você, de fato, ser uma pessoa diferente, revelar para o mundo que você não é um ser humano apenas, que o ser humano é colocado como algo simplório, né? E você ser diferente, você mostrar para todo mundo que você tem algo diferente ou você não quer ser diferente, é como se fosse um ato heróico. Né? Então existem essas pegadinhas, existem essas entrelinhas nessa animação e prega exatamente esse tipo de coisa, essa aceitação forçada daquilo que vai contra a ordem. Tá? Às vezes as pessoas não conseguem compreender isso porque ficam presas e encantadas com a bela animação, né? As piadinhas, as coisinhas encantadoras que sim tem. Né? Nós temos bons profissionais que atuam nessa área e o filme em si como produto, podemos dizer, é um bom produto. Tá? Mas existe esse plano de fundo que é realmente terrível e, na verdade, acredito eu que deram ênfase apenas para isso, criaram um plano de fundo, mas é aquela coisa, não tem nada de inovador, é apenas uma receita de bolo, né, que faz com que, de fato, o produto seja vendido. Né? Mas tem essas características incutidas aí que são bastante perigosas, porque, obviamente, isso é indicado para criança. É bem infantil o desenho, tá? E tem toda essa carga negativa dessa aceitação. Tá? Enfim, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado dessas colocações que eu fiz sobre essa animação. Tá? Agradeço quem assistiu até aqui. Peço que não esqueçam de fazer a inscrição no canal, né? Não esqueçam de deixar o seu like. Né? E também temos aqui na descrição os links do meu outro canal e das minhas outras redes sociais. Tá bom? Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela atenção e até os próximos vídeos. Valeu, fui!